Irmãos, essa igreja é uma igreja generosa e daquele número de Novos Testamentos produzidos, essa igreja tem uma parcela, né? Porque ela sempre que nós estamos aqui, chegamos aqui, ela coopera com os Gideões, evangelizando através desse ministério. Fiquemos de pé, irmãos. Nós temos na nossa companhia a minha esposa, né? Mauricéia está ali. A minha netinha, a Lara, está conosco. E a nossa irmã Marilyn, também auxiliar do nosso campo, a nossa capelã, né? Irmã Marilyn. Eu quero me congratular com aqueles que estão à distância nos assistindo e ouvindo pela internet. Que Deus continue derramando da sua graça sobre todos aqueles que estão ouvindo, participando deste culto. Dizer que eu estive domingo passado lá na 4ª Igreja Presbiteriana Renovada, a 4ª IPR, né? Lá na Rua da Bica. Lá na Rua da Bica, hein? E uma igreja simples, o povo muito acolhedor, foi muito bacana e eu fiquei muito feliz, né? Nós fomos lá e foi um momento muito agradável. Pode ter certeza disso, que para nós foi muito bom. Irmãos, abramos, aqueles que já abriram, né? No livro de Jó 42, de 1 a 5, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Versículo 5 diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Com os ouvidos ouvi, dos meus ouvidos, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, diz a nossa versão aqui. Oremos ao Senhor. E registrar, né, a minha gratidão por muitos irmãos. Nosso irmão Silvio está ali atrás, né? Deus abençoe grandemente, tá? E oremos. Obrigado, Deus, por este momento aqui, que é muito especial. Estamos na tua presença e a tua palavra está diante de nós. Abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu fico analisando os ditadores dos nossos dias, né? Aquele Kim Jong-un lá da Coreia do Norte, eu fico imaginando as pessoas que moram naquele país. Elas dizem: ele tem toda a autoridade, e é uma autoridade imposta pela força, pelas armas, por uma imposição. É assim que eles são reconhecidos. Não só esse, mas tantos e tantos outros que têm subjugado as pessoas para estarem debaixo do seu comando. Mas, diferentemente
o texto que nós lemos nessa noite, diz, versículo 1: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eles cantaram um hino aqui hoje que fala: soberano, não é, Mauri? Soberano és tu, Senhor. Então, o Senhor que é soberano. Irmãos, esse livro de Jó, ele é um livro ímpar, porque ele traz situações que a gente vai no caminho daqui a pouco a uma mudança de cenário. É um livro um pouco complicado, um pouco difícil de entender. Mas o que é importante para nós hoje aqui, elucidando o texto, é que Jó, ele estava numa situação de perca de tudo, situação muito danosa na vida, sofrimento grande demais, inimaginável, a percepção nossa, né, humana, momentos muito delicados na vida, e com os seus amigos acusando e dizendo coisa contra ele, e fustigando, e naquela situação, Jó, ele se apresenta como alguém justo e como alguém que, se tivesse uma audiência diante de Deus, Deus iria aprová-lo facilmente, e que ele seria agraciado por Deus por aquilo que ele é. Só que, na verdade, o que Deus queria que Jó pudesse assim fazer era poder reconhecer a Deus como Deus gostaria de ser visto, de se relacionar com Deus, mas que ele pudesse entender que acima dos sofrimentos, das adversidades, Deus estava presente na vida dele, não estava distante, estava em sintonia. Mas o que se percebe é que o conhecimento de Jó para com Deus era, de certa forma, superficial, ou não tinha muita profundidade, ou não tinha muita aproximação, como Deus gostaria que assim o fosse. Apesar de servo do Senhor, precisava alguma coisa, e Jó contendeu. Jó, no momento de aflição extrema, ele contestou aquele Deus que tudo pode e que é o nosso Criador, aquele que cuida de nós. Irmãos, só que Deus, ele se comunica com Jó primeiro através de um homem chamado Eliú, mostrando que Jó precisava de alguma mudança na vida. E depois o próprio Deus, nos capítulos anteriores, Deus, ele se revela a Jó e consegue mostrar para Jó que ele tinha limitações, que ele não estava como ele imaginou que fosse, e que numa audiência com Deus, Deus não teria o que falar de Jó. Então, irmãos, era mais ou menos assim o estado em que Jó se encontrava. Mas depois de Deus se revelar a Jó, depois de Deus estar ali se comunicando com ele, depois de que Deus se relacionou com Jó, então Jó agora, apesar de todas as falhas até então, Jó agora começa a entender. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Coisas que Deus quer
de nós. Amém, irmãos? 3 coisas que Deus quer de nós. Primeira coisa, é que haja da nossa parte reconhecimento daquilo que somos. Deus queria que Jó pudesse olhar para dentro de si e entender que ele era limitado, e entender que Deus era soberano, que Deus era poderoso e que os seus atributos eram essenciais para aqueles que servem a Ele. E não tem, de fato, dessa forma, quem possa impedir a intervenção, a ação e o poder de Deus. E Jó agora ele se revela exatamente dessa forma. Ele olha para dentro de si e diz: bem sei que tudo podes. O Senhor é aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que excede a imaginação humana, porque do nada ele fez tudo e ele preserva toda a criação através do seu poder. E assim Deus se revelou e agora Jó pôde reconhecer. Ele teve o reconhecimento daquele que estava muito acima de Jó. Se Jó, respondendo aos seus amigos, se colocou no mesmo patamar de Deus, caiu do cavalo. Não deu certo. Porque o que Deus quis foi exatamente mover o coração e o entendimento de Jó para que ele pudesse assim se expressar. Então houve uma mudança de reconhecimento daquele a quem ele servia. Por isso que a mudança agora foi maravilhosa. A transformação que aconteceu na vida de Jó foi simplesmente fantástica, porque ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, é assim que Deus quer que cada um de nós possa se conduzir ou agir diante dos problemas e das adversidades. O que Deus queria não é que vivamos ó vida, ó céus, ó vida, e atribuindo culpa a Deus e se lastimando e sem ânimo, sem olhar para o alto. Quem olha para baixo vê muita coisa, não é, pastor Moisés? É rato, barata e tudo que não presta. Tudo que não presta. Mas nós somos desafiados a olhar para o alto e entender que há alguém poderoso até demais, que pode todas as coisas e há de transformar o ambiente, mesmo que seja caótico, mesmo que seja um ambiente de sofrimento, mesmo que percamos tudo. Há muitos que estão nessa situação e não conseguem enxergar, reconhecer aquilo que Deus é. E hoje, nessa noite, nós entendemos que houve da parte de Jó o reconhecimento de que ele não era nada e que o Senhor era tudo. Amém, irmãos? É assim que a palavra de Deus nos revela. Então, irmãos, coisas que Deus quer de nós, além dessa, que haja reconhecimento. Em segundo lugar, Deus quer que haja arrependimento. No versículo de número 3, diz: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia. Então houve agora uma mudança de sentimento da parte de Jó, e ele pede perdão, não pelos pecados cometidos,
mas por ele questionar a soberania e a justiça de Deus. Esse é que é o problema. A soberania e a justiça de Deus. Mas quando Deus se revela, ou seja, Deus vem agora às claras e consegue fazê-lo olhar para dentro de si, reconhecer o Deus que tudo pode e também o estado miserável em que ele se encontrava. Arrependimento, essa é a palavra necessária para aqueles que querem que Deus assim haja, que Deus assim opere, ou que faça jus às coisas que Deus quer. O arrependimento. E Jó agora diz: eu falava de coisa que eu não entendia. Era coisa com coisa, né? Seria mais ou menos isso, né? Nada com nada, ou coisa com coisa. É aquele que não se entende, né? Tem até um camarada aí que faz uma brincadeira com o povo, né? Que ele mistura as coisas e ninguém entende nada. Então Jó está dizendo exatamente assim: falei do que eu não entendia, que Deus é soberano e que Ele está acima do sofrimento, porque houve a permissão da parte de Deus, mas que Deus tinha um propósito e que agora a atitude de Jó serviria para gerações futuras e para a igreja de Passarinho hoje. Amém? É assim que haja arrependimento. É o que Jó manifestou através agora do reconhecimento ao poder de Deus e da fragilidade de alma que ele estava e que precisava agora colocar para fora. Ele precisava agora declarar, e assim está na palavra de Deus: coisas que eu não conhecia, por isso respondia daquele jeito, mas agora eu compreendo que o milagre poderoso de Deus não está apenas nas coisas, mas na personalidade, na relação interior, e ele agora se sente restaurado, porque ele arrependeu-se, porque ele reconheceu a Deus como o Todo-Poderoso. E em terceiro e último lugar, Deus quer de nós que haja reconhecimento, arrependimento e, por último, que haja comprometimento. E no versículo 5 ele diz: eu te conhecia, na nossa versão aqui, ó, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos da alma, né? Os olhos espirituais. Ou seja, o que ele está dizendo é: eu não quero mais viver de faz de conta. Há algo que mexeu com o meu coração, com o meu entendimento, com o meu intelecto e com a minha vontade. A vontade de poder cumprir fielmente aquilo que Deus se propôs a fazer e o motivou a mudar a relação com Deus e automaticamente com as pessoas. E mais à frente nós vemos as bênçãos sendo restauradas na vida de Jó. Os meus olhos testemunham que só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Só o Senhor é Deus. Não há necessidade de estarmos pendentes ou tendentes ou caindo nem para a direita nem para a esquerda, ou querendo encontrar refúgio em outros que possam responder aos anseios da nossa alma. Então, o Jó está dizendo: a profundidade de Deus
dentro da minha limitação, foi compreendida neste momento. E ele pôde reverter o seu estado, a sua vida, e poder agora se comprometer por completo, dando o testemunho de que a sua vida, a partir de então, seria plena. O evangelho pleno é aquele em que nós entendemos as coisas que Deus quer, reconhecendo que Deus tudo pode, que nós somos pequeninos até demais, e que a nossa vida não é a mesma do passado, né? O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, né? Ali, ó. Aqui, ó. 2 Coríntios 5,17. Olha, os meninos são ligeiros, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, trazendo ou contextualizando para nós a relação que Jó teve agora com Deus, a relação que a igreja tem hoje com Deus na pessoa de Jesus Cristo, o habilita também a poder cumprir fielmente aquilo que Deus quer. E nós precisamos reconhecer hoje que Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário, nos resgatou da escuridão, das trevas. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e temos um compromisso maior com aquele que é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, irmãos? Esse é o Senhor que em todas as eras, em todos os tempos, Ele preenche o mais profundo do coração humano, ainda que as turbulências, as tribulações nos assolem e que mexa com a nossa estrutura, mas Deus, Ele é poderoso até demais, que possamos dizer, os meus olhos veem o poder de Deus, e eu que conhecia só de ouvir falar, hoje eu testemunho que o nosso Deus é poderoso, é soberano, e Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a nossa igreja. Eu fico muito feliz em ter voltado aqui e poder tratado da palavra de Deus com vocês. Eu queria pedir ao pastor Moisés, nós temos uma sobrinha, né? Que ela tem 4 anos, né? Ela passou bem uns 30 dias no Hospital da Restauração, um problema de pneumonia, e comprometeu o pulmão dela, e está havendo muitos casos, isso aí, né? Não sei se é pneumonia bacteriana, pronto, não sei se é bacteriana, não sei qual é, mas a necrosou uma parte do pulmão dela, ia fazer a cirurgia, não fizeram, aí liberaram ela, aí ela voltou a ter febre, mora lá na chácara, lá em Goiânia, e ela vai se operar hoje, eu acho, ou amanhã, né? Acho que hoje ou amanhã. Aí agora vai operar a bichinha. O nome dela é Maia, então eu pediria ao pastor que ore por Maia. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, pastor. Irmão Genival também por ter trazido a palavra gideônica hoje.